O lançamento do Nintendo Game Boy original em 1989 foi um marco significativo, que reforçou ainda mais a liderança da Nintendo na indústria de videogames portáteis. A inovação de poder carregar seus jogos favoritos no bolso e jogá-los em qualquer lugar não só entusiasmou as crianças, mas também jovens e adultos. Apesar das dúvidas internas na Nintendo durante o desenvolvimento do Game Boy, o sucesso foi instantâneo, com vendas impressionantes da unidade cinza original, chegando a cerca de 118 milhões de unidades. Isso consolidou a posição da Nintendo como líder no mercado de consoles portáteis, uma posição que mantém até hoje. No entanto, as divergências internas durante o desenvolvimento do Game Boy levaram a uma das piores rivalidades internas da história da empresa, quase prejudicando sua reputação corporativa e resultando no cancelamento quase total do projeto. Você está no DocWave e essa é a história do Game Boy. Não se pode discutir sobre o Game Boy sem mencionar Gunpei Yokoi. Antes mesmo da Nintendo ingressar no universo dos videogames, Gunpei Yokoi estava envolvido na área de manutenção das fábricas de cartas da empresa durante vários anos. Em seu tempo livre, ele se dedicava à criação de pequenos brinquedos e dispositivos para seu próprio entretenimento. Em uma ocasião, enquanto Hiroshi Yamauchi, então presidente da Nintendo, estava visitando, ele se deparou com um dispositivo peculiar criado por Yokoi, um braço extensível com uma garra. Impressionado, Yamauchi solicitou que Yokoi desenvolvesse um dispositivo passível de produção em massa, a tempo para as festas de fim de ano. Esse dispositivo, chamado de Ultra Hand por Gunpei Yokoi, acabou se revelando um enorme sucesso para a empresa. Como consequência, Gunpei Yokoi foi encarregado de continuar sua jornada na criação de designs de brinquedos para a Nintendo, desenvolvendo uma série deles ao longo de sua carreira. Em 1974, a empresa direcionou seu foco para adentrar no mercado de videogames. Gunpei Yokoi permaneceu na Nintendo e emergiu como um dos pioneiros no design de videogames da empresa, eventualmente colaborando com Shigeru Miyamoto para trazer os clássicos dos fliperamas Donkey Kong e Super Mario para o público. A ideia do Game Boy surgiu durante uma viagem de Yokoi, onde ele observou um empresário entediado no mesmo meio de transporte em que estava, passando o tempo brincando com uma calculadora. Esse episódio inspirou Yokoi a conceber um dispositivo que combinasse um relógio com um videogame portátil, resultando na série Game & Watch. Esta linha de produtos antecedeu o lançamento do Game Boy, estendendo-se de 1980 a 1986. A linha de jogos Game & Watch geralmente contava com personagens genéricos, embora algumas unidades incluíssem figuras proeminentes da Nintendo, como Super Mario. O Mr. Game & Watch, por sua vez, é uma fusão de todos os personagens apresentados nos jogos portáteis da série Game & Watch. Sua estreia oficial como o reconhecido Mr. Game & Watch ocorreu em Super Smash Bros. Melee, onde ele se tornou um lutador jogável, fazendo referência a essa estrutura criada nos anos 80 anteriormente ao Game Boy. Em 1989, tornou-se evidente que a série Game & Watch estava ficando obsoleta. No entanto, ela demonstrou que os jogos portáteis tinham um apelo de massa, e outras empresas começaram a perceber isso. A Sega estava se preparando para lançar seu próprio console portátil chamado Game Gear, enquanto a Atari estava ocupada divulgando o lançamento de seu portátil, o Atari Lynx. Diante desse cenário, a Nintendo precisava reagir com um produto próprio, ou correr o risco de ficar para trás no mercado de consoles portáteis. O Game Boy foi amplamente inspirado pelo NES. Ele incluía um slot para cartuchos que permitia aos jogadores comprar jogos separadamente e trocá-los em segundos. Isso resolveu uma das principais limitações do Game & Watch, que exigia a compra de um novo sistema completo para jogar um jogo diferente. Além disso, o Game Boy adotou os mesmos controles do NES, incluindo o direcional digital e os 4 botões frontais, que se tornaram icônicos. Seu design geral também refletia o estilo do NES, com a característica pintura cinza e detalhes em cinza escuro, além das reentrâncias na parte traseira, evocando o visual do console doméstico. Tudo isso foi compactado em um formato bastante portátil. A abordagem geral de Yokoi ao desenvolver hardware era conhecida como pensamento lateral com tecnologia, o que significa que, em vez de buscar tecnologias mais recentes, complexas e caras, ele preferia explorar ao máximo tecnologias mais antigas, amplamente compreendidas, facilmente produzidas em massa e mais acessíveis em termos de custo. Com efeito, o Game Gear da Sega, o Atari Lynx e até o Turbo Express da NEC ostentavam processadores significativamente mais poderosos, telas coloridas e retroiluminação, entre outras características. No entanto, esses recursos, apesar de atrativos no papel, vinham acompanhados de custos significativos. As unidades eram volumosas e menos portáteis em comparação com o Game Boy, e suas baterias tinham uma vida útil abismal, muitas vezes exigindo mais baterias para menos tempo de jogo. Além disso, o preço dessas unidades era consideravelmente mais alto do que o do Game Boy. Em contrapartida, o Game Boy era notavelmente simples. Sua tela LCD monocromática era capaz de exibir apenas 4 tons diferentes de uma cor verde acinzentada, e não havia retroiluminação,
o que deixava os jogadores dependentes de encontrar sua própria fonte de luz para visualizar a tela. Em 1986, a Nintendo estabeleceu uma parceria com a Sharp, renomada empresa japonesa de telas de cristal líquido na época, visando fabricar telas LCD para seu novo console portátil. As equipes de engenharia da Nintendo e da Sharp colaboraram para desenvolver uma tela de cristal líquido torcida, caracterizada por baixo consumo de energia e excelente legibilidade sob luz direta do sol, para o próximo console portátil da Nintendo, que seria lançado em 1989 como o Game Boy. A tela de cristal líquido torcida logo se tornou um padrão na indústria de consoles portáteis, e a parceria entre Nintendo e Sharp perdurou ao longo dos anos, resultando na produção de várias iterações do Game Boy e de outros consoles portáteis. Mas talvez o mais importante era barato e exigia menos baterias. Yokoi sabia que manter os custos baixos e maximizar a vida útil da bateria seriam fundamentais se eles quisessem dominar o mercado de consoles portáteis. E assim, o Game Boy foi lançado por $90 na época, o que significava $60 a menos que o concorrente Game Gear da Sega e metade do preço do Atari Lynx e também expressivamente mais barato que o Turbo Express da NEC. Além disso, o Game Boy era muito mais portátil. Embora aparentemente volumoso pelos padrões de hoje, ainda era possível colocá-lo no bolso, o que não podia ser dito sobre os concorrentes citados anteriormente, então além de mais barato, era mais portátil. Além disso, ele usava apenas 4 pilhas AA, enquanto todos os outros estavam usando 6. O Game Boy costumava durar mais de 25 horas de jogo, enquanto seus concorrentes duravam cerca de 5 horas apenas. No entanto, tudo isso não significaria nada se não houvesse nada que valesse a pena jogar, e a Nintendo tinha o título de lançamento perfeito: Tetris. Originalmente desenvolvido para PC por Alexei Pajitnov, Tetris já era popular entre os jogadores de PC. Hank Rogers ficou completamente encantado com o jogo, ao vê-lo em uma feira em Las Vegas, tanto que ele buscou os direitos para publicar o jogo. E sabendo sobre o próximo lançamento do Game Boy, ele abordou o chefe da Nintendo of America na época, Minoru Arakawa, com a ideia de fazer de Tetris o título de lançamento para o Game Boy na América do Norte. Inicialmente, Arakawa não acreditava que a versão de Tetris para o Game Boy seria de fato um sucesso, já que a Nintendo planejava lançar o Game Boy com Super Mario Land. No entanto, Rogers argumentou com sua famosa citação, dizendo que um jogo do Mario atrairia os mais jovens, enquanto Tetris atrairia jogadores de todas as idades e gêneros. De alguma forma, Rogers conseguiu convencer a Arakawa, e Tetris foi incluído no pack do Game Boy em seu lançamento. O risco valeu a pena, e o Game Boy com Tetris foi um sucesso. No primeiro dia, o próprio Game Boy vendeu mais de 40 mil unidades. Hoje, o console vendeu mais de 44 milhões de unidades apenas na América do Norte, com Tetris não muito atrás, vendendo cerca de 35 milhões de cópias. O Game Boy expandiu o mercado além dos entusiastas tradicionais de videogames. Na época, foi relatado que 46% dos proprietários de Game Boy eram do sexo feminino, um aumento significativo em relação ao público do console doméstico da Nintendo. Apesar de seu processador mais lento, tela monocromática e ausência de retroiluminação, a acessibilidade do Game Boy, combinada com sua biblioteca convidativa de jogos, foi o suficiente para impulsionar o sistema ao reconhecimento mundial e dominar completamente o mercado. A Sega, a Atari e a NEC simplesmente não conseguiram competir com os pequenos tijolos cinza da Nintendo. Isso não significa que não houvesse espaço para melhorias. Ao longo da vida útil dos portáteis, a Nintendo lançou uma série de revisões de hardware e melhorias para o dispositivo. Em 1995, iniciando com a série Play It Loud, esta revisão não alterou nada no hardware, focando-se exclusivamente em mudanças estéticas. A série Play It Loud apresentava várias cores diferentes, como vermelho, verde, amarelo, preto, branco ou azul, e até mesmo um modelo completamente transparente. No ano seguinte, em 1996, a Nintendo lançaria a primeira grande revisão do Game Boy, chamada de Game Boy Pocket. O Game Boy Pocket era simplesmente uma versão menor e mais fina do Game Boy original. O Game Boy Pocket, como o nome em si já diz, realmente cabia no bolso. O tamanho da tela foi ligeiramente reduzido e mudado para uma tela preta e branca verdadeira, em vez do cinza esverdeado da monocromia. Além disso, ele só precisava de 2 pilhas AA em vez de 4, o que limitava a vida útil da bateria do dispositivo. Mas como ainda não incluía retroiluminação, era possível obter até 10 horas de jogo antes de precisar trocar as pilhas. Em 1998, a Nintendo lançou uma versão exclusiva do Game Boy chamada Game Boy Light, disponível apenas no Japão. Embora fosse marginalmente maior que o Game Boy Pocket, seu destaque, sem dúvida, era o fato de finalmente incluir uma tela iluminada. Em 1998, as vendas do Game Boy estavam começando a desacelerar na América do Norte. No entanto, a Nintendo não estava excessivamente preocupada, pois tinha um trunfo na manga com as versões de Pokémon Red e Blue. Embora Pokémon já estivesse disponível no Japão desde 1996, seu lançamento na América do Norte, Europa e América Latina, incluindo o Brasil em 1998,
foi um tremendo sucesso, renovando o interesse na marca Game Boy. Aproveitando essa onda, a Nintendo lançou o Game Boy Color em escala global, complementando perfeitamente a febre mundial Pokémon. Como o nome sugere, a principal atração do Game Boy Color era sua tela colorida. Agora, os jogos não estavam mais restritos ao preto e branco ou ao verde monocromático. O Game Boy Color podia adicionar até 10 canais de cores aos jogos mais antigos do Game Boy, por meio de paletas de cores pré-definidas. Alguns jogos até foram especificamente adaptados para aproveitar as capacidades de cores do Game Boy Color, permitindo o uso de até 16 cores. Isso revitalizou toda a biblioteca de jogos existente do Game Boy, e recolocou o dispositivo no centro das atenções. Apesar de ser apenas um pouco mais espesso que o Game Boy Pocket e ainda carecer de retroiluminação, isso não impediu o Game Boy Color de vender mais de 44 milhões de unidades apenas na América do Norte, reafirmando-se como outro grande sucesso comercial para a Nintendo, e consolidando ainda mais a linha de portáteis Game Boy, como a líder dos portáteis do mercado global. Além dos dispositivos principais, como o Game Boy original e suas iterações posteriores, a Nintendo também lançou uma série de acessórios que expandiram a experiência de jogo dos usuários. Um dos acessórios mais populares foi o cabo Game Link, que permitia a conexão entre dois Game Boys para jogos multiplayer, como batalhas Pokémon e troca de itens. Essa funcionalidade social era inovadora para a época, e proporcionava novas formas de interação entre os jogadores. Outro acessório notável foi o Game Boy Camera, que é literalmente uma câmera que se acopla ao dispositivo Game Boy, e foi lançada para o Game Boy Color. Esta câmera externa permitia aos usuários capturar e visualizar imagens em preto e branco, diretamente em seus dispositivos. Embora as capacidades fotográficas fossem limitadas, o Game Boy Camera abriu novas possibilidades criativas e de entretenimento para os usuários, introduzindo uma dimensão completamente nova ao mundo dos jogos portáteis. O sucesso do Game Boy original foi resultado da combinação entre a filosofia de design de Gunpei Yokoi, que aproveitava tecnologias mais antigas para manter os custos baixos, e a capacidade da Nintendo de lançar software com apelo mainstream, como Tetris e Pokémon, o que impulsionou verdadeiramente o Game Boy ao reconhecimento mundial. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Até mais!